Vai ficar escuro, pessoal, né? Não, é só pra você ver. Ah, tá. Eu não entendo. Tá chegando alguma coisa aí? Tô, pô. Tá ao vivo já. Ainda tem um filtrozinho aqui, ó. Pode ir lá. Pessoal, vai conectar. Meu Deus do céu. É que dá sede. Paz, queridos irmãos, tudo bem? Boa tarde a todos. Que a graça do Senhor seja na vida de cada um de vocês. Quando vocês estão conectando aí, já está se preparando, daqui a pouco a gente já vai aqui, tá? Ó, vai ter até pipoca. Minha filha acabou de fazer pra mim. Já vai começar a transmissão, tá bom? Pai do Senhor Jesus Cristo, amado de minha alma. Tudo bem, queridos? Então, nessa tarde a gente está aqui. Eu dividi um pouco da palavra de Deus com os irmãos. Queria que os irmãos falassem se estão me ouvindo bem. Se os irmãos estão me ouvindo bem, eu tenho que falar mais alto, né? Trazer a câmera mais para perto. Ajuda a gente aí. Pastor, a voz está ótima, dá para ouvir bem, né? Aí a gente não mexe em nada. Fala um ok para mim aí. Wellington, parte do seu meu irmão. Pastor Wellington de Cabo Frio, tá conectado aí. Como é que tá o áudio aí? Fala com a gente. Tá bom? Tá ok? Dá para os irmãos ouvir bem? Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, se fosse colocar o nome nessa live, eu colocaria uma pergunta. Estamos no fim? E a resposta, sim. Por quê? E esse porquê que a gente quer falar aqui nessa tarde com os irmãos, né? Primeiro eu vou começar falando do princípio bem básico, né? Do básico ali. Por que eu acho que estamos no fim? Na verdade eu não acho, eu tenho certeza. E desse básico a gente vai entrando dentro do intensivo, né? Vamos fazendo um intensivão, do básico para o intensivo. Muitos irmãos já conhecem esse básico, né? Já conhecem até grande parte da parte intensiva dos sinais do fim, né? Louvado seja o nome do Senhor, a gente já dá estudo sobre o fim há muito tempo. E isso despertou muitos irmãos a estudar, a pesquisar. Tem irmãos que já estão anos-luz à frente de mim, né? Em termos de sinais proféticos, tempos proféticos, né? Que acompanham muito mais do que eu. A vida de pastor, ela não é fácil. Você está aqui, está ali, visita, assistência, viagens, né? E tem irmãos que têm mais tempo, né? Do que eu de pesquisar. Mas toda vez que eu dou estudo, o meu intuito sempre é levar os irmãos a pesquisar, levar os irmãos a estudar, levar os irmãos a se aprofundar nisso. Então, se eu conseguir, através do Espírito Santo, trazer esse despertamento no coração dos irmãos, né, o objetivo foi alcançado. O objetivo ele foi alcançado. Eu vou dar um exemplo aqui, da querida irmã Lucimar e a sua família. Irmão Eliésio, né, Aline, um grande beijo a todos, né, profeta Joel,
Essa família eu tive o prazer de conhecer, hoje congrega conosco. Foi através de um estudo que nós demos na internet sobre 70 semanas de Daniel, onde ali eu lembro, como se fosse hoje, quando a irmã Lucimar entrou em contato comigo, o despertar que ela teve, né, por conta daquele estudo. E hoje ela é uma profunda, né, estudiosa do assunto, né? Ela se aprofunda em tudo, não no sentido de mostrar para as pessoas conhecimento, mas de estar atualizada acerca do tempo do fim, né? Um dos desejos que eu tenho, né, pegar a irmã Patrícia, trazer aqui para o sítio, né, junto com o irmão Eliésio também, né, e a gente fazer um grande estudo mesmo, de forma bem minuciosa, né? Eu não tenho muito assim o dom de mexer com essa parte de internet, de buscar estudo, pesquisar, né? Meu negócio é mais a Bíblia mesmo, mas somando, né, com esses irmãos que têm essa capacidade, têm essa facilidade de estudar, buscar, investigar, ver se a informação é real, é correta. Uma das coisas que deu sempre muito peso, né, aos nossos estudos, pessoas que deram muito crédito, foi o fato da gente trazer todo o contexto, né, os textos e contextos bíblicos, né, que viessem reforçar aquilo que estávamos falando, e todas as informações que a gente mostrava, né, na internet do que estava acontecendo no mundo, pesquisar para saber se aquelas informações eram reais, né, se aquelas fontes eram seguras. E isso trouxe muito crédito aos estudos que nós temos realizado. Eu louvo a Deus por conta disso. Mas se tratando do básico, por que eu acho que estamos no fim? Na verdade, eu tenho que mudar esse acho. Por que eu tenho certeza que estamos no fim? Porque a palavra do Senhor, ela é viva, a palavra do Senhor, ela é eficaz, a palavra do Senhor, ela é verdadeira, né? Eu já li, já meditei nesse livro, né, que é o meu manual de fé, é a minha regra de fé, é o meu manual de vida. Esse livro, ele rege a minha vida, porque eu acredito no meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Apocalipse diz: bem-aventurado aqueles que crê na profecia deste livro. Quem crê está salvo, quem não crê já está condenado. O grande problema para muitas pessoas é que crer nas profecias deste livro, na visão humana, é loucura. Na visão do homem, crer no que está escrito aqui é uma loucura muito grande, né? Crer no que está escrito aqui, ó, quem já chegou aqui, ó, aí, ó, olha aí. Aqui não é teu lugar não, vai para lá, vai. Esse é o Romeu, vai para lá. Então o que acontece? Crer no que está escrito aqui para muitos é loucura. É loucura acreditar, né, nas profecias da Bíblia. Quando foi loucura também para Noé fazer uma arca, né? Noé morava a mais de 50 quilômetros do mar, morava numa montanha, fez uma embarcação de 120 metros de comprimento, 50 metros de largura e 30 de altura. Quando você soma os côvados, você vê o tamanho exato da arca. Então era loucura. Loucura naquele tempo. Aquele homem foi escarnecido, né, de forma terrível. Como é loucura para a gente também hoje, para as pessoas, a gente procurar uma terra para sair da cidade, a gente estocar um alimento, né? Para as pessoas é loucura. Loucura, loucura, loucura. Eu acabei de ainda há pouco, né, eu estava aqui conversando com o pastor Wellington de Cabo Frio, né, com a irmã dele, que está lá também, lá no sítio dela, e eu conversando com eles, eu arranquei uma laranja do pé madura e chupei a laranja, né? A Bíblia fala: devolva o que é da terra e nunca terá fome, né? Então a gente tem aqui um privilégio de arrancar uma fruta do pé, arrancar uma batata doce, arrancar um aipim, né, pescar um peixe ali no lago. Para muita gente isso foi loucura. Para muita gente foi loucura, mas agora não está sendo. Então, crer nas profecias, né, para muitas pessoas é loucura, mas a sabedoria de Deus para o homem é loucura. E a sabedoria do homem para Deus, ela é loucura, tá certo? Então, eu prefiro acreditar na loucura de Deus, na visão humana, do que na loucura dos homens. Eu prefiro crer na sabedoria de Deus do que na sabedoria dos homens. Posso ser louco? Sou louco, mas até os loucos acharão caminho, diz a palavra de Deus. Então, se tratando desse básico, do básico, né, a gente pode pegar Mateus 24. Mateus 24, ele vai falar, né, os discípulos ali com Jesus, maravilhado com a construção do templo, falando: Senhor, olha que construção maravilhosa. O Senhor fala assim: em verdade, verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribado. Pedra sobre pedra que não seja derribado. Eu estou bem à vontade, estou de chinelo, estou bem tranquilo, estou em casa, né? E o discípulo pergunta: Senhor, que sinal haverá da sua vinda e do fim? O grande problema, a grande confusão que tem na mente das pessoas é que as pessoas falam assim: não, Jesus não vai voltar,
sem que primeiro o evangelho seja pregado no mundo todo. Tem que ser pregado o evangelho no mundo todo para depois vir o fim, né? Tem alguns países, né, que eles não foram alcançados ainda. Tá até uma linha que o Edgar falou, como é o nome da... Janela 1040. Janela 1040, né? Janela 1040 é uma longitude, né? Uma longitude, uma latitude, é uma localização de alguns países que não foram alcançados ainda. Chama-se Janela 1040. Então as pessoas falam que precisa ainda esses lugares serem alcançados para que Jesus volte. Só que quando você vai para Mateus 24, ele fala assim, que sinal haverá da sua vinda e do fim. São duas coisas distintas. Vinda do Senhor e fim. Tá certo? Então nós vamos ver em Mateus 24 a vinda do Senhor e depois nós vamos ver o fim. Quando o Senhor fala, então o evangelho será pregado em todo mundo, então virá o fim. O evangelho ser pregado em todo mundo não é sinal para a vinda, é sinal para o fim. Tá certo? E aonde que o evangelho vai ser pregado em todo mundo? Para que ele vai ser pregado em todo mundo? Mateus 24 fala o quê? Que ele será pregado em testemunho. Ele não será pregado para salvação. Ele será pregado para testemunho, ou seja, vai testemunhar algo. Significa que quando Jesus vier em glória, e ele não vai vir de forma secreta, a palavra fala que todo olho verá. Como é que é secreto se todo olho verá? Todo olho verá. Todo joelho se dobrará. E toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Neste momento, é o evangelho em todo mundo sendo testemunhado. Testemunhado que tudo aquilo que pregamos e falamos, não é isso? É a verdade. É a verdade. Então será pregado em testemunho. A vinda de Jesus será um testemunho mundial. Mundial. Então ele vai ser pregado em testemunho. Depois que ele for pregado em testemunho, virá o fim. Depois Jesus vem em glória, vem com a sua igreja. O que acontece quando Jesus vem? Né? A igreja, ela sobe, ela encontra com Cristo nos ares. Porque a volta de Cristo se dá com a igreja. Tá certo? Arrebatamento, simultaneamente a volta de Cristo. Quando você vai para 1 de Coríntios, capítulo 15, verso 51 em diante, Paulo fala assim, eis que vos revelarei um mistério, né? Será no instante, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Quando fala ante a última trombeta, não é depois, nem antes, é ante, ou seja, é dentro da última trombeta. Você vai para o Apocalipse, você tem 7 trombetas. E as pessoas falam que nós não vamos passar pelos selos, nem vamos passar pelas trombetas. Só que você tem primeiro selo, segundo selo, terceiro selo, quarto, quinto, sexto selo. O sétimo selo, ele nada mais é do que o toque da trombeta. As trombetas começam a tocar. E o que é as 7 trombetas? Consequência do sexto selo. O sexto selo, ele traz uma consequência tão catastrófica na Terra que você consegue discernir muito bem, melhor, o sexto selo quando você lê o sexto selo, quando você lê a profecia de Joel capítulo 2. Você vai entender em Joel capítulo 2 que ele está falando do cenário ali, não só do sexto selo, mas também das 7 trombetas. Então o que ocorre ali? Né? Começa a tocar a primeira trombeta, saraiva e fogo misturado com sangue, queima essa parte da terra, depois outra que fere o mar, depois outra que contamina as águas, e assim vai, né? A quarta trombeta, os anjos voando, dizendo, ai, daqueles que habitam na terra, por conta das 3 trombetas que ainda vão tocar. E quando você vê a sétima trombeta é o arrebatamento da igreja. Então passa primeiro selo, passa segundo, passa terceiro, passa quarto, passa quinto, passa sexto, né? Aí vem sétimo selo, que é as trombetas. Primeira trombeta, segunda trombeta, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima trombeta, o arrebatamento da igreja. Tá certo? Então Paulo está falando, não, mas o meu pastor fala assim. O meu pastor fala que a gente não vai passar pelas trombetas, o meu pastor fala que a gente não vai ver o selo, o meu pastor fala que a gente não vai ver o anticristo, que a gente não vai passar pela tribulação. Não, a minha igreja não acredita dessa maneira, porque no livro que o fulano de tal, um pastor renomado, escreveu, ele fala dessa maneira. Olha, queridos, eu vou falar uma coisa para você, eu prefiro ficar com Paulo. Eu julgo Paulo. Pergunta a um desses pastores, que você acredita nele, se uma víbora, quando se fala de víbora e fala de cobra, vamos trazer essa diferença aqui. Tem várias cobras aqui no sítio que a gente pega elas aqui. Tem cobra aqui no sítio que eu pego ela e minha filha me dá aqui, papai. Minha filha pega e vai lá dentro assustar a mãe dela, né? E aquelas cobras não vai ter problema nenhum. Pode até picar, mas não vai ter nenhum tipo de problema. Tem outras cobras que eu pego aqui no sítio que
peçonhenta, que é víbora, jararaca, dentre outras, né? Já peguei jararaca, já peguei mamba, já peguei cobra coral, né? Então aqui aparece às vezes, no lugar de mato aparece isso. Então o que se trata de uma víbora e uma cobra, tá? Cobra, ela pode não ter veneno. Quando se fala víbora, para ser víbora, tem que ser altamente venenosa. Para ganhar um nome víbora, tem que ser altamente venenosa. Então uma víbora do deserto. Deserto tem cascavel, deserto tem naja, esse tipo de cobra. Picou a mão de Paulo, Paulo sacudiu na fogueira e não aconteceu nada. Quantos desses pastores aí, que você acredita nele, teve uma víbora que picou a mão dele e ele está vivo? Quantos desses pastores foi apedrejado até a morte? A Bíblia não fala que Paulo foi apedrejado até a morte. Eu digo para você que Paulo foi apedrejado até a morte e Paulo ressuscitou. Porque um apedrejamento, ele não era feito de forma aleatória, não. Eles apedrejavam e depois tinha uma pedra maior que eles vinham e soltavam na altura da cabeça, que era para testificar que a pessoa estava morta. Tanto que foram todo mundo embora e Paulo ficou ali. Depois de um tempo ele levantou. Ou seja, por que foram embora? Porque deram Paulo como morto. Então há uma grande possibilidade de Paulo ali ter ressuscitado. Uma grande possibilidade. Por isso que a palavra vai falar, né? Eu até de um certo tempo eu imaginava que isso poderia ser João, né? Porque João preso na ilha de Patmos poderia estar mandando essas cartas para Paulo, mas não temos uma base exata. Mas eu, analisando o apedrejamento de Paulo, crendo que Paulo pode ter morrido, eu acredito sim que Paulo possa ter vivido essa experiência ele mesmo, que ele fala, conheço um, se no corpo ou fora do corpo, não sei, né? Que foi arrebatado ao terceiro céu. E ali teve revelações tremendas, maravilhosas. Isso pode ter acontecido com Paulo no momento do apedrejamento, mas tudo isso é especulação, a Bíblia não dá base, então, para cada coisa que eu falar para você, eu tenho que ter uma base bíblica. Mas enfim, né? Paulo ele fala, será no instante, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, os mortos ressuscitarão, olha só. E nós, os vivos, encontraremos com o Senhor nos ares. Nós vamos encontrar com Ele nos ares. Ao encontrar o Senhor nos ares, se deu o arrebatamento. Os mortos ressuscitam, a igreja encontra o Senhor nos ares. Louvado seja o nome do Senhor. Ao encontrar o Senhor nos ares, junto com a igreja, Jesus volta. E Ele volta por quê? Porque Ele vai estabelecer o seu reino nesta terra por 1000 anos. No momento que se dá a volta do Senhor, a palavra fala que o Monte das Oliveiras vira uma planície. E a Jerusalém celestial, né, ela é edificada ali. Satanás é preso por 1000 anos e o Senhor implanta o seu reino milenar nessa terra. Por que o Senhor vai implantar o seu reino milenar nessa terra? Ele vai implantar o seu reino milenar nessa terra porque é necessário, como eu te falei, é necessário testemunhar. É o evangelho sendo pregado em todo mundo em testemunho. Testemunhar o quê? A palavra do Senhor foi zombada. Criaram um monte de teorias para descredibilizar a palavra do Senhor, teoria de Darwin, né, Big Bang e um monte de coisas, e vão tentar, né, colocar na mente do povo que o extraterrestre existe, né, que o alienígena existe. E quando as pessoas veem alienígena, quando as pessoas veem disco voador, literalmente elas veem, como por exemplo, eu já vi. Eu já pedi ao Senhor uma experiência, falei, eu quero uma experiência em cima disso, e eu já vi. Só que ao repreender aquilo, eu vi que era demônio. Porque a palavra do Senhor diz que o diabo, lá em Coríntios, se transfigura em anjo de luz. Até em anjo de luz. Se ele se transfigura em anjo de luz, ele se transfigura no alienígena que ele quiser. Até porque se a pessoa vê um demônio, como ele é, ela vai pensar que é um ET, que é um alienígena, que é um extraterrestre. Mas a pessoa, ela acredita porque ela não tem o conhecimento bíblico. Então, enfim, a mídia, as organizações mundiais, as pessoas usadas por Satanás, elas tentam, de alguma maneira, incutir na mente da pessoa, né, que o evangelho é uma mentira, que Jesus não vai voltar, né? Se você pesquisar sobre Harp, sobre Blue Beam, né, equipamentos criados pelo homem, que eles vão simular a volta de Cristo para enganar muitas pessoas. E por que eles vão simular a volta de Cristo? Para que essa teoria mentirosa de que Jesus vem de forma secreta, né, ela venha se consolidar através da mentira. Porque quando vai para 2 Tessalonicenses 2, fala que o iníquo, né, se tratando ali de Satanás, pode estar se tratando também do anticristo, ele vem segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder de engano, de mentiras, para aqueles que não se firmaram na verdade, que não aceitaram a verdade para se salvarem. Tá certo? Então, para mim me salvar, eu tenho que olhar para a verdade. Voltando para 1 de Coríntios, capítulo 15, verso 51 em diante. Não sei se eu estou correndo muito, irmãos, é que tem tudo aqui na cabeça, é tanta informação, que às vezes eu quero falar tudo de uma vez, só que às vezes eu me esqueço, que agora a gente vai ter tempo à vontade,
né, que eu vou poder fazer várias lives, né? Eu não vou estender essa live. O meu projeto, o meu planejamento é ter 1 hora de live. 1 hora para não cansar você. Você pode estar em casa, mas tem momento de fazer comida, momento de fazer café, né? Dar atenção para a família aí, o seu momento de oração. Então é fazer 1 hora de live aqui, né? Amanhã fazer outra, ou 2, 3 por dia. Vamos ver como é que vai ficar isso. Alguns irmãos estão trabalhando ainda, trabalhando em suas casas. O intuito não é aqui atrapalhar. Mas enfim, ele fala que nós vamos se encontrar com o Senhor nos ares. Aí o Senhor vem, estabelece o seu governo na terra, né? E as pessoas vão experimentar. Elas vão experimentar durante 1000 anos. Esses 1000 anos, irmãos, vamos estar... Uma vez que nós somos arrebatados, nós vamos ser transformados. 1 Coríntios também vai dizer, 15, 51 em diante, que o corruptível vai ser revestido da incorruptibilidade e o mortal da imortalidade. Ou seja, nós vamos deixar esse corpo terreno e vamos passar a ser exatamente como os anjos, né? Eu vou falar com os irmãos mais à frente sobre o projeto de Deus de repor, né? Repor o desfalque que teve no céu. Um terço saiu, né? Há um projeto de Deus pegar o seu povo e colocar no lugar desses anjos. Então nós vamos ser transformados, né? A Bíblia dá base para isso. Nós vamos ser transformados em anjos. Nesse momento vai passar a valer para mim e para você o tempo eterno de Deus. E o tempo eterno de Deus, quando você vai para 2 Pedro, capítulo 3, verso 8, ele diz assim: irmãos, não ignoreis uma coisa, que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Salmo 90 diz que as coisas de 1000 anos atrás, para Deus, é como se fosse ontem. Então eu não sei se esse milênio vai ser um dia, eu não sei se esse milênio vai ser um ano, se esse milênio vai ser 10 anos, 100 anos ou 1000 anos, literalmente. E também não me preocupo em saber se é um dia, 10 anos, 1000 anos. O que me preocupa é estar com Cristo no milênio. Mas enfim, uma vez que Satanás é preso, tá? Junto com Satanás vai ser preso todo o seu exército. E o Senhor reinando, o mundo vai experimentar a paz. E o mundo vai crer que Jesus é a verdade, que Jesus é o caminho, que tudo que estava na Bíblia era verdadeiro, tá certo? E quando o povo estiver vivendo essa paz, e o povo fala assim, tá vendo? Não precisou a gente parar de beber, a gente parar de fumar, parar de se prostituir igual os crentes fizeram, tá vendo? Não precisou. Olha, Deus é misericórdia, estamos aqui experimentando o reinado de paz. A gente pode não estar lá dentro na Jerusalém Celestial, mas a gente está aqui, ó. Aí, que paz, que maravilha. Viu o que Deus fez com a gente? Deus é amor, misericordioso. Então, quando eles estiverem achando isso, que eles alcançaram a salvação, alcançaram a paz, né? Faz parte do governo de Cristo, sem seguir a palavra de Deus, o Senhor vai se manifestar para esse povo e vai dizer assim, aí, estão gostando? Ah, sim, Senhor, é maravilhoso, é muito bom. O Senhor teve misericórdia da gente. Tá vendo aí? Vocês têm dor não, tem tristeza não, tem angústia não. Olha que maravilha, tudo que eu estou fazendo é para vocês. É muito bom, só tem um detalhe. Vocês estão experimentando um pouco, mas não viverão isso eternamente. Por quê? Porque vocês recusaram a minha palavra, recusaram a minha verdade. Não é isso? A palavra fala que aquele que aceitava a correção, esse eu tinha por filho. O que não aceitava era bastardo e não filho. Vocês não são filhos, são bastardos. Vocês não aceitaram a verdade. Vocês quiseram a mentira. E na minha palavra, lá em João 8, diz que o pai da mentira é Satanás. Então vocês escolheram por pai. Aí o que o Senhor faz? Então eu vou soltar o pai de vocês. Ele vai soltar Satanás, vai levar o seu povo de vez, amém? Para a eternidade. E o diabo vai assolar todas essas pessoas. E aí o Senhor vem e ele derrama a sua ira, as 7 taças da ira, sobre a terra, sobre os que ficaram, extermina tudo, acaba em fogo, como diz a palavra de Deus. Eu estou fazendo resumidamente, tá, irmãos? Resumidamente. E aí é o grande trono branco, é o juízo final, tá certo? Então, falando de forma muito básica, quando você vai para a palavra do Senhor, lá no livro de Isaías, capítulo 46, não me falha a memória, é o versículo 10. Isaías 46, 10. É 46, 10, que anuncia o fim desde o princípio. 46, 10. Eis que eu anuncio o fim desde o princípio. Quando a palavra fala que o fim é anunciado desde o princípio, no meu entendimento, ele está me jogando para Bereshit, está me jogando para no princípio, está me jogando para Gênesis. E eu vou estudar Gênesis e vejo, dentro da onisciência de Deus, dentro da onipotência de Deus, que Deus não precisava ter criado tudo em 6 dias. Deus podia ter criado tudo num dia só. Você crê que Deus é poderoso? Se você crê, você bota aí, eu creio. Você crê que Ele é poderoso? Que Ele pode realizar todas as coisas? Então, se você crê que Ele é poderoso e Ele pode realizar todas as coisas, você concorda comigo que Ele poderia ter feito tudo num dia só. Ele poderia ter feito toda a sua obra num simples estalar de dedo. Sim ou não?
Sim, ele poderia. Mas por que ele não fez? Por que ele fez em 6 dias? Por que no 7º dia ele descansou? Jesus ele fala algumas coisas muito interessantes. Ele fala assim, o meu pai trabalha até hoje e eu também. Aonde que Jesus disse essa frase? Quando ele foi interrogado pelos fariseus, porque ele estava fazendo a obra no sábado, porque ele curou no sábado. Então, porque ele curou, porque ele fez uma obra no sábado, os discípulos, os fariseus interrogaram ele, falando, você não pode fazer nada no sábado. Está na lei. Jesus responde dizendo assim, o meu pai trabalha até hoje e eu também. Então, se o pai estava trabalhando no sábado, logo esse 7º dia que diz e Deus descansou, né? Não é porque Deus descansou, até porque Deus é espírito. Espírito não se cansa, a nossa carne se cansa, o espírito não se cansa. Os irmãos estão compreendendo? Logo aquilo é uma profecia. Logo aquilo é uma profecia. O Senhor, ele está estabelecendo para o mundo um tempo de vida, né? E depois desse tempo de vida, um descanso. Esse descanso, ele é o milênio. A palavra fala que resta um repouso para o povo de Deus, né? Então, tem até um hino que eu gosto muito. Resta um repouso para o povo de Deus, cercado de anjos que lhe dão louvor. Existe esse repouso para nós, e esse repouso é na eternidade. Os estudos bíblicos vão mostrar que de Adão até Jesus foram 4.000 anos. Foram 4.000 anos de Adão até Jesus. E de Jesus até nós, quantos anos são? 2.000 anos. Não soma 6.000 anos? Um dia para Deus é como 1.000 anos, e 1.000 anos como um dia. 6 dias trabalharás. 6.000 anos a terra vai produzir, 6.000 anos a terra vai trabalhar, 6.000 anos a terra vai multiplicar, não é isso? Ela vai gerar, mas no 7º dia, o 7º milênio, haverá o descanso. E esse descanso é para o povo de Deus. E bem verdade é que 6.000 anos se passaram. 6.000 anos de história, 6.000 anos de profecia se passaram. Agora nós estamos entrando aí no momento que é profético, que é o descanso. Esse descanso é o milênio com Cristo. No 7º dia, o Senhor descansou. Ele santificou esse dia. Ele santificou esse dia para o descanso. O 7º milênio está santificado para Deus e para o seu povo. E você pode ver várias passagens bíblicas, né, que vai trazer a simbologia 7, né? 7, plenitude, perfeição. É sério, o cachorro começou a latir agora. Oi? Ah, tá chegando gente. Tá certo. Mesmo o cachorro latindo, vocês estão ouvindo bem aí? Aqui é um sítio, irmãos. Então aqui tem, parece, como é que é o nome daquilo? Parece papagaio. Esqueci o nome daquilo. Qual é o nome que parece papagaio? Maritaca, você tá falando? Maritaca, mas parece um monte de maritaca gritando, né? Pássaro cantando, as cachorras, né? Então, enfim, amados irmãos, o fim é anunciado desde o princípio. O Senhor, ele cria uma lei para os judeus, né? Chamado Shabua. A Shabu, o que é? São 6 anos que a terra produz, né? Que eles exploram a terra 6 anos, e no 7º ano a terra tem que descansar. Deus criou isso em vão? Não, ele não criou isso em vão. Quando nós vamos para Daniel, que ele fala das 70 semanas de Daniel, olha a simbologia 7, 70 semanas de Daniel, tá? Nas 70 semanas de Daniel não são 70 semanas de dias, são 70 semanas de anos, são 70 shabuas. Se você for ler isso, né, numa Torá, por exemplo, buscando no original, né, você vai ver que ele fala 70 shabuas, elas estão determinadas. Você pesquisar o que é shabua, né, você vai cair num monte de estudos judaicos aí que vai te explicar o que é shabu. O Senhor determina 6 anos que a terra produz e no 7º ano a terra teria que descansar, né? Você vê que Naamã ele só foi curado da lepra quando ele mergulha na 7ª vez. A lepra simboliza o quê? A lepra simboliza o pecado. Então, 6 vezes ele mergulha, na 7ª ele é limpa, né? Ele é totalmente limpo. Aonde que o Senhor vai nos limpar por completo? Na 7ª trombeta, louvado seja o nome do Senhor. Aonde nós vamos experimentar a paz? No 7º dia, que é o milênio. Então, uma série de passagens você vai ver, mas uma que eu julgo muito interessante, né? Você como igreja, você quer ver o Senhor, não quer? Você quer ver o Senhor como Ele é. Lembra que lindo? Verei Jesus como Ele é. Muito lindo,
né? Tem um hino também do J. Neto muito antigo, sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção, oh, aleluia, verei o seu rosto. Nós imaginamos isso, nós queremos isso. Nós queremos ver o rosto de Jesus, né? E a palavra revela, numa profecia em Mateus, tá? O momento em que a igreja está vendo o rosto de Jesus, como ele é glorificado, tá? Em Mateus 17, e João, Pedro, ele faz referência à primeira igreja. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificaria a minha igreja, sabendo que essa pedra é Cristo, né? Mas ele está falando para Pedro, e Pedro ali foi o precursor disso tudo, né? Então Pedro, ele simboliza a igreja primitiva, tá? Tiago, ele simboliza a igreja contemporânea, e João, ele profetiza sobre a última igreja. João, ele recebe a revelação na ilha de Patmos, ele recebe a revelação de Deus sobre o fim da igreja na terra, tá certo? Então ali é a igreja do princípio, digamos a igreja do meio e a igreja do fim, eles estão subindo para ver Jesus. Mas observe Mateus 17, que não é no segundo dia, no terceiro, diz assim, passados 6 dias, passado 6 dias, isso não está à toa, não precisava nem dizer no texto, passados 6 dias, se não fosse uma revelação. Bastaria o texto dizer assim, e pegou Jesus, Pedro, Tiago e João, subiu no Monte das Oliveiras e transfigurou-se diante dele. Não é isso? Bastava dizer isso, mas não, ele faz questão de dizer, passados 6 dias. Então, depois de 6 dias, Jesus sobe, leva os discípulos, sobe no monte, subir, olha só, eles sobem e vê Jesus glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. Quando foi que a igreja, representada nesses 3 homens, quando foi que a igreja viu Jesus glorificado? Mas, pastor, por que a igreja está representada nesses 3 homens? Eu não estou convencido disso, né? A palavra fala que Jesus ficou 3 noites, ficou 3 dias, né? Morto, ressuscitou no 3º dia. Mas a palavra fala que ele ressuscitou na manhã do 3º dia, na alta madrugada, no alvorecer, não é isso? Então, é a igreja desses 3 tempos. É a igreja desses 3 milênios representada nesse homem, né? Os que ressuscitaram e os que vão partir em vida, vão ver Jesus glorificado. Glorificado. E por que eu sei que esse texto, ele está falando profeticamente do momento em que a igreja se encontra com Cristo? Porque nessa passagem, podia aparecer várias pessoas, mas ele aparece Moisés e aparece Elias. Na verdade, não poderia aparecer várias pessoas não, porque como o Senhor está dando uma profecia nessa passagem, mas é uma profecia para frente, não é ainda o cumprimento dela, não é ainda a igreja vendo o Senhor glorificado, mas o simbolismo disso, né? Quem morre não volta. E o Senhor, ele não vai quebrar a sua palavra. Ele não vai. Hebreus 9, 27 está escrito que está ordenado o homem morrer uma só vez após a morte e o juízo. De maneira que os que estão aqui não podem passar para lá, e os de lá não podem passar para cá. Pode sentar aqui, ó. Tá? Glória a Deus. Irmã Patrícia, Diácono Mauri, amém? Então, amados irmãos, Hebreus 9, 27, está ordenado o homem morrer uma só vez. Então, Pai do Senhor, irmãos aí. Paz do Senhor, meus irmãos, glória a Deus. Então, ele diz que está ordenado o homem morrer uma só vez após a morte e o juízo. Em Lucas 16, vai dizer que os que estão aqui não podem passar para lá, e os de lá não podem passar para cá. Existe um grande abismo entre os dois. Tá certo? Se você for para Isaías capítulo 8, se me falha a memória, Isaías capítulo 8, né? Ele vai dizer assim, poderia consultar os vivos aos mortos? Poderia os mortos fazer alguma coisa para os vivos? Né? Então ele está condenando que não se consulta um morto, tá certo? Podemos pegar outras passagens, por exemplo, se você for para Deuteronômio, capítulo 18, verso 10, vai falar, não acha no meio de ti quem faça passar pelo fogo teu filho e tua filha, nem augureiro, feiticeiro, encantador de encantamento, nem quem consulte os mortos, porque os que fazem tais coisas Deus abomina e lança fora diante da sua face, tá certo? Então, se você for lá, se não me falha a memória, por 5º selo, as almas estão debaixo do altar, dizendo, ó justo, fiel e poderoso, até quando não vingas o nosso sangue que foi derramado na terra por pregar o seu evangelho, o Senhor dá umas vestes brancas para ele falar, calma, aguarda um pouco, ainda é necessário, né, que se junte a vós, né, muitos dos conservos que vão morrer ainda por pregar a minha palavra. Então eles estão lá, não podem passar para cá, tá certo? Se o morto não volta, o que Moisés fez ali? O que Moisés estava fazendo ali? Eu vou provar para vocês que aquilo ali é uma profecia da volta do Senhor. Aparece Moisés e Elias. Elias poderia voltar,
Porque Elias não conheceu a morte. Elias foi arrebatado numa carruagem de fogo, não foi? Elias não conheceu a morte. Então, por Elias não ter conhecido a morte, Elias pode voltar. Mas Moisés, se lá em Josué capítulo 1, diz assim, Josué, meu servo Moisés é morto. Passa esse povo além do Jordão. Antes de falar de Moisés e Elias, de explicar por que Moisés apareceu ali, se o texto diz que ele morreu, tá certo? Você vai se surpreender. Eu amo a palavra de Deus. Eu quero dizer para você, quando você vai para Apocalipse capítulo 11, ele vai falar das duas testemunhas. Das duas testemunhas. Só que não vai falar o nome dessas testemunhas. Mas eu afirmo para você, sem medo de errar, que essas duas testemunhas é Moisés e Elias. Quando você vai para Isaías 53, todo mundo sabe que Isaías 53 está falando de Jesus. Lembra Isaías 53? Quem deu crédito à nossa pregação, a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer, não tinha formosura. Olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos, era desprezado, mais indigno entre os homens, homem de dor, experimentado nos trabalhos, enfim, você sabe que é Jesus, mas tem o nome dele lá? Não tem, mas você reconhece que é Jesus o quê? Pelas características. Amor, dá um oi para os irmãos aí. Podia fazer a barba ficar mais bonitinha, né? Aí, ó. Mas amém. Então, amados irmãos, a Bíblia é tremenda. A Bíblia ela é fantástica demais. Fantástica demais. As características você identifica Jesus. Quando você vai para as testemunhas, ele vai dizer assim, essas testemunhas elas aparecem exatamente no momento, né, da grande tribulação. Momento que antecede a volta do Senhor. Então o Senhor está mostrando o momento que a igreja vê o Senhor e no momento que as testemunhas aparecem na terra. Isso é Mateus 17. Mas em Apocalipse 11 vai dizer que o Senhor vai dar poder a essas testemunhas no tempo em que elas profetizarem. Nós sabemos por Apocalipse que a testemunha vai profetizar por 3 anos e meio. Ele vai dar poder a estas testemunhas para que elas profetizem sobre os céus e não chova por 3 anos e meio. Você que saca bem da espada, né? Você sabe que só teve um profeta na Bíblia, que profetizou no tempo de Acabe e não choveu por 3 anos e meio. Quem foi? Todo mundo vai responder, não é isso? Elias. Elias profetizou para que não chovesse exatamente por 3 anos e meio, exatamente o tempo que está profetizado na palavra de Deus. Amém, Senhor. Glória E também darei poder à minha testemunha para que faça fogo descer do céu. Qual foi o único homem na Bíblia, que fez fogo do céu cair 3 vezes pelo poder de Deus? 3 vezes, pastor? 3 vezes. No monte, quando ele foi lá desafiar os profetas de Baal, fogo do céu desceu. E quando ele está profetizando, né, acerca dos intuitos dos inimigos sobre o povo de Deus, né, e o rei descobre, o rei quer saber, vem cá, quem é que está me traindo aqui? Não tem ninguém traindo, não, que tem um profeta lá no meio deles que revela tudo o que vai acontecer, nossos ataques. Então traz esse profeta aqui e manda um capitão de 50. E o capitão vai lá, né, com seus soldados, com mais 50. Ele fala, homem de Deus, o rei te chama. Elias fala, se eu sou homem de Deus, venha fogo do céu e te consome. Vum, consumiu eles. Vem outro capitão de 50. Homem de Deus, né, se eu sou homem de Deus, venha fogo do céu e te consuma. Vum. Então por 3 vezes ele fez descer fogo do céu. Um único, não teve outro. Foi quem? Pergunta valendo 10 pontos. Elias. Então a característica da primeira testemunha aparece ali. A segunda testemunha fala assim, darei poder também à minha testemunha, para ferir a terra com toda a sorte de praga. Quem foi o único, no tempo da história, que pelo poder de Deus, feriu a terra com pragas? Valendo 10 pontos, quem? Moisés, parabéns, acertou. Puxa vida, Moisés. muito bem. Moisés, tá certo? E que também darei poder para transformar a água em sangue. Quem foi que fez isso? Moisés. Mas pastor, minha cabeça deu um nó, agora entrou em culto, só acabou de falar que o morto não volta. Como que as duas testemunhas são Moisés e Elias? Como é que ela aparece lá no Monte da Transfiguração? O que significa a palavra morte? Separação. A palavra morte é separação. A palavra fala, Cristo morreu, logo todos morreram. Você morreu? Você está vivo, está respirando. Não é isso? Está respirando. Se puxar o cabelo, beliscar aqui, vai doer. Entendeu? Vai doer. Porque você está vivo. Você morreu para o pecado. A morte está ligado também com a palavra santo. Santo significa separado. Santificação, separação. Na verdade, a palavra santo significa cortado e separado. Separado de quê? Do pecado, do mundo. Então, se o Senhor dissesse ainda, eu rebatei Moisés para trazer ele de novo, o povo não compreenderia. O povo entraria em curto-circuito. E não era uma coisa para o povo compreender naquela época. É uma coisa para nós compreendermos agora. Aleluia. Porque se Moisés realmente tivesse morrido, quando o Senhor
trouxesse ele no Monte da Transfiguração, igual aconteceu ali, ele estaria jogando por terra toda a sua palavra. Toda a sua palavra. E outra coisa, aqui onde eu moro, tem muitos morros. Tem muitas montanhas aqui. Eu moro num vale, né, cercado de montanhas. Se eu me perder numa montanha dessa, e o povo, acontecer alguma coisa de eu morrer numa montanha dessa, o povo subir para me procurar, vai encontrar o meu corpo. Vai encontrar meu corpo em decomposição, vai encontrar os meus ossos, vai encontrar. Tá? A palavra fala que esses homens, quando alcançaram lá a promessa, eles voltaram e procuraram o corpo de Moisés por 30 dias. Está escrito. Por 30 dias, não foi uma ou duas pessoas, não. O povo procurou o corpo de Moisés por 30 dias e não encontraram. E eles entenderam, você tem que pegar isso, que o Senhor havia sepultado Moisés. Né? Que o Senhor havia sepultado Moisés. Que, na verdade, por esse mundo, se tratando desse mundo aqui separado, ele foi sepultado por esse mundo, sim. Bom, vamos lá. Lá em Judas, o diabo ele não tem interesse na minha carne. Ele tem interesse em fazer minha carne pecar, para que o meu espírito seja aprisionado no inferno. Então ele quer aprisionar o meu espírito. Lá em Judas fala que Satanás, ele contendeu, ou seja, ele guerreou, ele brigou com o arcanjo Miguel. Quando se fala de anjo, anjos são ministradores. Quando fala de arcanjo, é aquele que guerreia, aquele que batalha. Então houve uma grande batalha entre Satanás e Miguel, não pelo espírito de Moisés. A Bíblia fala pelo corpo de Moisés. O corpo de Moisés. Então havia uma batalha ali, né, para o corpo de Moisés. Ele queria corpo, alma, espírito de Moisés. Tá certo? Então quem veio buscar Moisés? Alguém estava levando Moisés de corpo, alma e espírito. E o diabo, não, você não vai levar Moisés. Vem cá e puxa pela perna, aquela briga toda ali, o couro comendo, né, para não levar Moisés. Então o texto está falando que Moisés subiu, através do arcanjo Miguel, de corpo e alma. Aleluia. Tá certo? Então, no Monte da Transfiguração, é a igreja vendo o Senhor, no momento de tribulação, em que as testemunhas estão na terra. E isso é depois de 6 dias. Passado 6 dias. Passado 6.000 anos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Bom, Jesus. vamos também trazer uma outra situação aqui, né, que está conectada, que está ligada, né, às profecias do fim, né, as coisas passadas, diz a Bíblia, que é sombra de coisas que havia de vir. Pastor Luiz, tudo bem, meu irmão? Senti falta de você no culto aí? Amém, tá na bênção. Tá melhor agora? Glória a Jesus. Então, amados irmãos, vamos voltar aqui, né? Fica tranquilo que eu não perco o fio da meada, não. As coisas passadas são sombra de coisas que havia de vir. Vamos para o dilúvio. Vamos lá para o dilúvio. Você lembra a idade que Noé tinha quando aconteceu o dilúvio? 600 anos. 600 anos houve uma grande... Noé tinha 600 anos, porque naquela época se vivia muito, né? Se bem que o nosso irmão Nilo, lá de Vaz Lobo, né? Se você vê ele lá, eu não sei nem quantos anos ele tem, mas ele deve ter essa idade aí de Noé, mais ou menos. Ele é bem, né, barbona branca. Um abraço, querido irmão Nilo, Deus te abençoe, né? Então, amados irmãos, presta bem atenção nesse detalhe. Noé tinha 600 anos. 600. É à toa. Poderia ter 500, 400, não, 600 anos. Então, depois de 6.000 anos, depois de 600 anos, que era a idade dele, mas tira isso que está simbolizado aqui, a simbologia 6. Houve uma grande tribulação sobre a terra. E os que estavam na arca foram salvos. Glória a Deus. Aqueles que estavam na arca, a arca é a presença de Deus, é a proteção de Deus, né? Esses foram salvos. Aí você vai dizer para mim assim, quanto tempo houve o dilúvio? 40 dias. Mas a consequência do dilúvio, quanto tempo a arca ficou boiando? 7 meses. Quanto tempo é a tribulação mesmo? 7 anos. 7 meses ela boiou. Foi uma grande tribulação, estavam guardados, não é isso? Quando você vai lá para Apocalipse, quando a serpente, o dragão, a antiga serpente que é Satanás, persegue a mulher, louvado seja o nome do Senhor. A palavra fala que o Senhor leva ela para um lugar que estava guardado. E ali ele sustenta ela. Amém? Ou seja, a igreja guardada, o Senhor sustentando. Isso está lá na arca. Está mostrando lá na arca. Então Noé tinha 600 anos, né? E houve o dilúvio, né? 6 dias. A arca boiou por 7 meses. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então tudo profetizado ali. Mas o interessante também, sabe o que é? É que Noé, ele entra na arca. O Senhor sela a arca pelo lado de fora. E no momento que o Senhor sela a arca, imediatamente cai o dilúvio. Não. O Senhor espera 6 dias. Depois de 6 dias,
é que cai o dilúvio? Será que está à toa? Eu poderia falar de muitas passagens com a simbologia 7. 7, plenitude, perfeição, agir de Deus, amados irmãos. Então, esse é um dos pontos primário que eu acredito, primário, bem básico, estou falando básico do básico, que eu acredito que estamos no fim. Quanto tempo de live já foi? 44 minutos. 44 minutos. Eu vou fazer 1 hora. Né? Eu não quero assim baralhar muito a cabeça dos irmãos. Mas o fim está anunciado lá desde o início, né? E se tratando do básico, você vê um tempo profético que vai até Jesus, e você vê um tempo profético de Jesus até nós. Muitas profecias se cumpriram em Cristo na sua própria morte, tá? A simbologia 3 na Bíblia também, quando eu falo de simbologia, irmão, não estou falando de numerologia, de nada, essas coisas malignas não, tá? A Bíblia tem uma simbologia profética que nós não podemos de maneira nenhuma desprezar essa simbologia profética, tá certo? Então os números na Bíblia falam muito, tá? Como ponto e vírgula na Bíblia fala muito, tá certo? O número 3 na Bíblia, né, refere-se a Pai, Filho, Espírito Santo, se refere ao terceiro dia que Jesus ressuscitou. Simbologia 3 não está ali à toa, não. Jesus ele foi batizado com 30 anos. O seu ministério durou 3 anos. Ele ressuscitou no terceiro dia, tá certo? E muitas outras passagens que podemos usar aqui, o número 3. Mas quando eu vou para Êxodo, o Senhor lhe diz para Moisés assim: Moisés, prepara o povo hoje e amanhã. Fala para o povo se santificar hoje e amanhã, esteja pronto para o terceiro dia, porque no terceiro dia eu descerei diante dos olhos de todos. Só que quando você vai ver, o Senhor não desceu no terceiro dia diante dos olhos de todos, ele desceu diante de Moisés. Então logo você vê que isso é uma profecia. Santifica o povo hoje e amanhã, porque descerei no terceiro dia diante dos olhos de todos. Voltando para 2 Pedro, capítulo 3, verso 8, não ignoreis uma coisa: um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, ele deu 1000, 2000 anos, e no terceiro milênio ele apareceria diante de todos os olhos. Ele deu esse período de Cristo até nós para nós nos santificarmos, para o mundo se santificar, né? Os que morreram, pastor, tiveram o seu tempo de santificar. Tiveram o seu tempo. Agora, quem está no tempo de santificar é eu e você. Aleluia. Agora, o tempo de santificação é o nosso. É a nossa geração. As gerações passadas tiveram o seu tempo, se santificaram ou não, se estão no céu ou no inferno, não sabemos. Na hora do julgamento vamos saber. Mas foram 2000 anos inteiros que o Senhor daria para a humanidade se santificar, e no terceiro dia ele desceria diante dos olhos de todos. Se você falar, pastor, onde está essa referência? Não confere para mim, mas eu acho que é Êxodo 19. Eu acho que é Êxodo 19, porque a cabeça, eu já li a Bíblia dezenas de vezes, mas a cabeça não está, né? E eu não tenho muita prática. Se eu pegar e fazer esboço, eu me enrolo todo. Eu já dei estudo sobre a volta do fim, né, irmã Patrícia? Sim. De 5, 6 horas, preparar os bolsos, tudo certinho, na hora eu me embolar, todo tem que deixar os bolsos de lado e falar, né, como está alinhado no coração. Mas eu gosto da referência, eu acho que é Êxodo 19. 16, 15, 16. É, isso aí, 19, Êxodo 19, 15 e 16. Vai anotando aí, depois você vê. Se você for parar para ler agora, você vai perder o fio da meada aqui do que a gente está falando, tá certo? Mas enfim, né, a simbologia 3 na Bíblia, ao meu ver, ela é muito forte, muito forte. Eu conecto esse texto de Êxodo 19, né, com o período que Cristo ficou morto. Né? Jesus ficou 1 dia e 1 noite inteira, 2 dias e 2 noites inteiras, e na manhã do terceiro dia ele ressuscitou. Novamente, 2 Pedro 3, verso 8, 1 dia como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Então, isso está relacionado à vida de Cristo, né? Primeira noite, primeiro dia morto, 1000 anos. Segunda noite, segundo dia morto, mais 1000 anos. Na manhã, no terceiro dia, Jesus ressuscita. Agora, quando Jesus ressuscita, quem foi que viu Jesus? Madalena. Aquela Madalena que ia ser apedrejada, porque foi pega em pleno ato de adultério. Eu era adúltero espiritual, você era adúltero espiritual. A gente apoiava a nossa fé em figas, patuá, em outros deuses, né? A Patrícia mesmo era babalorixá. Patrícia era da curimba pesada, essa aqui, ó, que é da curimba pesada mesmo. Mas tá aí. Então, quer dizer, nós éramos adúltero espiritual, né? O Amauri subia a 365 degraus de joelho na penha, era devoto, né? E todos nós, né? A gente estava na nossa ignorância, né?
e que essas pessoas, né, que hoje, né, são religiosas por tradição, porque o pai é, a mãe é, o avô era, o bisavô era, né, que se cultura e conheça a verdade, que a verdade ela os libertará, tá certo? Então, eu vejo que está conectado, sim, Êxodo 19 com a ressurreição de Cristo, um dia, 1000 anos, um dia uma noite, 2 dias uma noite, 2000 anos. E a palavra vai dizer, você fazer um estudo, você lê Mateus, Marcos, Lucas e João, e pegar no momento da ressurreição, nos vai dizer que Jesus ressuscitou na primeira hora do dia, outro vai dizer que Jesus ressuscitou na alta madrugada, outro na alvorecer, ou seja, de qualquer maneira, é no início do terceiro dia. Ele não ressuscitou no meio do terceiro dia, ele não ressuscitou no fim do terceiro dia, ele ressuscitou na manhã do terceiro dia, no início do terceiro dia. Irmãos, quantos milênios já se passou de Cristo para cá? Quantos? Falta quantos anos para completar 2000 anos? Quantos anos falta para a gente completar 2000 anos? Mauro, você que é culto, estudado, quantos anos falta para completar 2000 anos? Já completou. Não precisa completar, já completou. Então, 2 noites, 2 dias e 2 noites mortos já passou. A gente está agora em 2020. Esses 20 anos que a gente está vivendo, esses 20 anos é contagem para o segundo milênio ou para o terceiro milênio? Não é para o terceiro? Então, se é para o terceiro, a gente já está na manhã do terceiro dia. No momento em que Jesus ressuscita, aparece para Madalena. Voltando a falar de Madalena. Madalena era mulher adúltera, prostituída. Nós éramos prostitutos espirituais. Nós éramos adúlteros espirituais. Nós traímos o nosso Deus com outros deuses. Tá certo? Então, pela lei, tínhamos que ser apedrejados. Mas o Senhor vem, louvado seja o nome do Senhor, né? E ele vem através da sua misericórdia e fala para os judeus que estavam com pedras na mão. Aquela pedra simbolizava a própria dureza do coração deles, tá certo? E o Senhor fala, aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra, né? Então, através da misericórdia do Senhor, aquela mulher foi salva, mostrando que o Senhor veio para nos livrar da lei e derramar sobre nós a graça, a sua misericórdia. E as pessoas confundem achando que porque eu estou na graça eu posso pecar, no que é refutado por esta passagem, que ele fala, vai não peques mais. Então aquela Madalena simbolizava eu e você, prostituída, né, impura, que pela lei tínhamos que ser apedrejados. E aquela mulher não sai do lado de Jesus. Ela não sai do lado de Jesus. Quer ficar firme, quer ver Jesus, não sai do lado dele. Quando Jesus morre e ele ressuscita dos mortos, ele aparece para Madalena. Ele aparece para Madalena porque ela é o símbolo da igreja que foi limpa e andou com ele. Então, a igreja gentílica, vendo Jesus no terceiro dia, no terceiro milênio, no meio, no fim não, no início do terceiro milênio, no início, isso é profético, não podemos fugir disso. Eu estou falando para você do básico, antes de entrar em Daniel, 70 semanas, os animais, antes de entrar, né, na profecia do Nilo secando, antes de entrar na profecia dos bolames do Mar Morto, antes de entrar nas profecias do acordo de Israel, da novilha vermelha, né? Enfim, das pragas, epidemias. Eu vou ler com você, numa dessas lives, a gente vai ler o contexto todinho de Joel 2, estremecedor, conhecido como o grande e terrível dia do Senhor, né? Então, o que precede a vinda do Senhor. Mas eu vou parar por aqui, né? Digamos que essa seja uma live introdutória. Seja uma live introdutória daquilo que vamos trazer. Tá certo, amados irmãos? Mas a Bíblia ela é poderosa, a Bíblia ela é tremenda. Tudo que acontece quando você conhece a Escritura, hoje a gente vê um noticiário na televisão, né, sobre o que está acontecendo no mundo. É interessante, quando o noticiário bate, a nossa cabeça já vai direto para o texto bíblico. Está se cumprindo isso, está lá o que o profeta falou, nossa cabeça já vai, igual um computador, já vai nos textos, já assimila aquilo que está acontecendo. E o nosso intuito é deixar você desta maneira. Glória a Deus. Deixa quando você bater e ver, olha lá, você já conectar com as Escrituras e saber o momento que a gente está vivendo. Tá certo, amados irmãos? Então, quem crê na profecia deste livro está salvo. Quem não crê, já está condenado, né? Aí, de repente, você esperava hoje de eu falar coisa mais profunda, né? Um alimento mais sólido, não com leitinho, né? O leite. Mas você tem que entender que tem até pessoas no canal que não são evangélicas. Ainda. A gente fazendo o culto aqui, de domingo, né, uma irmã colocou na live, ela colocou no dizer, meu marido acabou de aceitar Jesus, ou seja, no culto ele aceitou Jesus. Esse homem que aceitou Jesus agora, ele não vai saber de nada sobre o fim, a gente tem que trazer o beabá, né? Tem pessoas que são de outras religiões,
né? Tem uma moça, eu não recordo o nome dela agora, que ela sempre coloca no comentário, ela bota assim: eu sou católica, mas eu não perco um vídeo, eu me edifico muito. Então essa pessoa, ela não sabe do que está acontecendo. Novos convertidos não sabem o que está acontecendo, né? Interessante que quando a gente colocava um culto online, você tinha um número de pessoas que assistiam. Você tinha um número de pessoas que assistia, acabava o culto, a gente olhava ali, passava uma semana, uma quantidade de visualização não muito grande. E agora, quando a gente acaba de dar uma transmissão de um culto, né, que é feito ali na frente, vou filmar um pouquinho para vocês verem aqui, né, é feito ali o culto, o que acontece? Você vê assim, em poucas horas, 700, 800, 900, 2.000 visualizações. Porque as pessoas estão com sede. As pessoas estão vendo o que está acontecendo, falando, alguém já me falou que isso tem na Bíblia. Então, quando você posta alguma coisa, o povo está tudo sedento no YouTube procurando informações sobre o que está acontecendo. Então, você pode saber de tudo que eu falei aqui, acredito que saiba, mas muitas pessoas não sabem. Então, se eu vou fazer uma live falando do que está acontecendo, eu tenho que trazer, né, do básico ao intensivo. Eu tenho que trazer de A a Z. Eu preciso fazer isso, tá certo? Eu estou dividindo com os irmãos aquilo que eu compreendo das Escrituras. Você pode ver que ela não está aberta, mas está tudo alinhado no meu coração. Está tudo alinhado no meu coração. Porque essa palavra vai ser tirada de nós. E o Senhor falou que quando Ele nos resgatasse, porque Ele fala que aqueles que não eram chamados meu povo serão chamados povo de Deus. Aqueles que não tinham misericórdia alcançaram misericórdia. Os que estavam longe agora estão perto, falando eu e você. E a minha palavra não será mais escrita em pedras, porque ela foi escrita em pedras na lei. Se eu puder escrever numa árvore, em qualquer coisa, é muito mais fácil escrever num tronco de árvore, cortar uma chapa da árvore e dar para Moisés. Mas ele teve que escrever em pedra, porque está simbolizando a dureza do povo de Deus, do povo judeu. A dureza do coração deles, tá certo? E agora o Senhor fala que quando houvesse esse conserto, eu vou falar desse conserto mais na frente, que é necessário falar do conserto na frente, porque falando desse conserto entre o Israel, né, e os judeus, o povo de Israel, o povo judeu, a casa de Israel, a casa de Judá, você consegue compreender com perfeição que vamos passar pela grande tribulação. A teoria da pré-tribulação, ela só ganha peso quando você enxerga dois povos, quando você enxerga judeus e gentios. Mas quando você vê na Bíblia que não tem dois povos para Deus, a partir do sacrifício de Cristo é um povo só, você joga o pré-tribulacionismo por terra, entendeu? Então, amados irmãos, nós vamos falar muito, nós vamos falar sobre muitas coisas, nós vamos falar sobre tudo isso aí, mas é necessário trazer esse básico para que as pessoas compreendam, para que as pessoas entendam. A gente vai ter tempo para poder estar falando sobre isso aí, mas eu preciso falar a forma básica, que você compreenda que Jesus está no fim, e vamos nos aprofundando. Vamos nos aprofundando nisso tudo aí. Foi como eu falei, né? Ele fala que quando houvesse esse conserto, a lei não seria mais escrita em pedras, mas seria escrita na tábua do nosso coração. Aleluia, Senhor. Aqui, na tábua do nosso coração. Essa palavra, ela tem que estar aqui. Porque quando tirar da gente, e vai tirar, a gente saber exatamente o que fazer. A gente saber exatamente como adorar. Por isso que eu bato muito na tecla da igreja. Eles são aqui, Deus é tremendo. Chegou o casal aqui certinho que tinha que chegar, não desprezando os outros. Você vai entender por quê. Porque estou desde quando a igreja iniciou. Não digo assim logo que iniciou, mas a igreja tinha uns 3 meses, na garagem da minha casa. Então eles foram um dos primeiros, né, os pioneiros ali da igreja, me acompanham até hoje, né? E já viu quantos estudos, né? Eu já dei sobre a volta. O primeiro estudo que eu dei sobre a volta de Cristo, eu estudei 40 dias sem sair de casa. 40 dias lendo, estudando, meditando, para dar um estudo de 5 horas. 40 dias de estudo. De manhã, de tarde, de madrugada. Quantas vezes acordei, era na época do Nextel, né? Quantas vezes acordei de madrugada? Olha a revelação que Deus me deu, olha a revelação da própria testemunha, Moisés e Elias, foi uma delas, né? A revelação tremenda sobre o tamanho da arca. É bom trazer depois, o cálculo da arca, calcula o ano, calcula os côvados, calcula tudo, dá uma data, incrivelmente bate
no dia que a gente está vivendo, em tudo que a gente está passando, né? O Senhor me fez acordar de madrugada, levanta, acorda, calcula, pega a calculadora, calcula côvado, calcula tudo, e todo mundo fala que um côvado é 50 centímetros, para facilitar o cálculo, mas um côvado é 44,9 centímetros, 44,9, não chega nem a 45 centímetros, então tem que dar uma conta exata. Sou o Senhor que mandou. Cansei de acordar, acorda aí, abre a Bíblia, Deus me deu a revelação assim, e glorificado seja o nome do Senhor, que desde o primeiro estudo que nós demos até os dias de hoje, tudo que a gente trouxe dentro da palavra está se cumprindo exatamente. No que nos mostra, nos faz crer que estamos na direção certa. Então eu vou falar de muitas coisas mesmo, né? Para os irmãos, não vou aqui abrir computador, botar telão. Eu vou falar o que está acontecendo no mundo, você pega aí, né, e pesquisa, você vai ver o que está acontecendo com o mundo. Né? É difícil dar o link, porque quando a gente transmite lá da igreja, né, tá o computador ligado, você pode escrever o que for ali, botar link, botar tudo, mas aqui eu estou transmitindo do meu celular. Estou transmitindo do celular aqui, então nós não temos esse recurso, né, tecnológico para fazer isso. Não temos. Né? Até a trilha sonora que você está escutando no fundo, o irmão de Gá está sentado ali, eu vou mostrar para você. Daqui a pouco eu vou virar. Ele está sentado na grama ali, fazendo um fundo musical, uma trilha sonora aqui para esse momento, né? Então, amados irmãos, é isso, né? Bem aqui descontraído, conversando com os irmãos, né? Eu tô tendo vocês como se vocês estivessem aqui na minha frente aqui. Verdade. Né? E conversando. tem espaço para isso. Tem espaço aqui. Aqui a gente já botou mais de 500, né? É verdade. Já botou mais de 500 pessoas aqui, né? Sabe o que eu acho incrível, pastor? Fala alto, tá te escutando a Patrícia? Fala um pouquinho com eles aí. O que eu acho incrível, porque tudo aquilo que a gente vem estudando esses anos todos, né, não porque seja pelo homem, não, mas é pela direção de Deus, porque quando o homem de Deus, a mulher de Deus, eles buscam no Senhor a revelação da palavra, a revelação das Escrituras, o Senhor fala. O Senhor, quantas vezes, como o pastor falou, acordava ele de madrugada, e aquilo era tão maravilhoso, porque é uma descoberta porque a palavra ela é um tesouro. Então, nós temos um tesouro, que é a palavra de Deus. Então, eu louvo ao Senhor que tudo aquilo que nós estudamos, tudo aquilo que chamava ele de louco, você está maluco, isso não é bem assim, é sim. Entendeu? E hoje as pessoas estão vendo que tudo aquilo que foi falado, tudo aquilo que foi ensinado, o primeiro estudo nós ficamos praticamente quase o dia todo na igreja, muitas pessoas, quase 300 pessoas ali conseguimos colocar, né, ali na igreja, ali onde era no Automóvel Clube. Então as pessoas saíram dali maravilhadas, glorificando a Deus. Só que tem um detalhe, as pessoas acham que quando Deus revela algo, vai acontecer no dia seguinte. E não é assim. Você vê quando o Senhor revelou a Noé, quando o Senhor revelou a Noé de que teria que construir a arca, que viria um dilúvio, quanto tempo se passou para construir essa arca? Mas o Senhor é fiel e Ele cumpre a sua palavra. Então, tudo aquilo que está revelado nas Escrituras, tudo aquilo que foi falado sobre os acontecimentos do tempo do fim, é o momento. Nós estamos vivendo esse momento. Então, como sempre o pastor falou, dado pela direção de Deus, nós somos a geração do arrebatamento, nós somos a geração que vai viver a tribulação realmente, nós somos o povo que vai viver aquilo que os profetas desejaram, aquilo que os apóstolos falaram. Olha, pipoca! Glória a Deus. Aquilo que os profetas anunciaram, aquilo que os apóstolos falaram, tudo isso a gente está vivendo. E não adianta a gente só estudar o Novo Testamento. Claro, tem infinitamente palavras ali, mensagens que falam no Novo Testamento. Mas toda a revelação da volta de Cristo, toda a revelação que fala da volta do Senhor, o período da tribulação, está nos profetas. Está nos profetas. Então é importante nós lermos o Velho Testamento, é importante nós alinharmos o velho com o novo, porque a Bíblia ela é um quebra-cabeça, que ela se alinha, ela se une, quando a gente busca ali sim a verdade das Escrituras, quando a gente busca sim querer saber a revelação de Deus. Amém, meus irmãos? Então eu creio que o pastor vai falar muito, nós temos bastante tempo aí, bastante dias aí para poder estudarmos, para poder estarmos sentados aqui e falando para vocês tudo isso, tudo aquilo que a gente já há anos já almeja.
A gente brinca muito aqui, quando acontece alguma coisa, as pessoas falam que eu conto tragédia rindo. Não é isso. Não é isso. É porque a gente... É a alegria de ver o cumprimento da palavra. Isso, é isso aí. Falar para pastor, você viu isso tá acontecendo? Então, por quê? Porque a gente estuda há muitos anos. A igreja vai fazer 14 anos esse ano. Então, desde que começamos, né? Como ele falou, meses depois que a igreja foi fundada. Então, isso sempre foi algo em nossos corações, de estudar o tempo do fim, estudar sobre a tribulação, e saber o que a gente vai passar. Então, meus irmãos, não temam. Não temam. A irmã Valdenice escreveu ali falando assim: eu queria passar a quarentena aí. Pode vir, minha irmã, tá bom? É bem-vinda. Os irmãos são bem-vindos. Ô, irmã Deusolinda, eu te vi aí, tá, irmã linda? Eu te vi aí. Deus abençoe a todos. Beijo, minha irmã. Conectados aí. Fala comigo, Edgar. Falaram que o cheiro da pipoca tá chegando lá. A pipoca é boa. A pipoca, ela é boa. Né? Pode vir. Pode vir sim. Mas então, irmãos, a gente fica por aqui, né? É porque, na verdade, eu podia continuar. Por mim, eu fico a noite toda. Mas o problema é que eu sei que os irmãos têm os afazeres. Tá? Muitas coisas a se falar. Mas eu acredito que esse básico que foi falado aqui já deu para você entender que estamos no fim, né? E tem gente que vai se surpreender, nossa, pô, eu não sabia disso, é o fim, mas você vai ficar surpreendido quando a gente começar a falar, né? Sair do básico para o intensivo, né? E aí vai ficar, sair do abecedário, né? ABCD e ir para a junção de palavras. Você vai ver que o negócio está bem estreito, Jesus Cristo está voltando, porque eu fico muito feliz. Mas para não reparar, né? A gente aqui é bem simples, né? A gente é pessoa bem simples, a gente está aqui comendo pipoquinha, que na hora que a irmã fez para mim ali, a irmã Eliane, né, a esposa do Jefferson, que orou no culto ontem, ela fez quentinha. Eu falei, poxa, minha irmã, eu vou gravar agora. Eu vou gravar nesse exato momento. Então, né, aí peguei um pouquinho de pipoca, mostrei no início. E agora, né? A Lucimata. Irmã Lucimata, aqui, tá bom? Mas, irmãos, orem. Coloque a vida de vocês no altar. Essa questão do coronavírus vai estabilizar, tá, irmãos? O coronavírus vai ser controlado. Tudo vai voltar ao normal. Tá certo? Mas é o princípio do fim, sim. O princípio das dores. Isso tudo vai organizar a preparação do governo anticristo. Deixo aqui meu abraço para vocês. Vou pegar um pouquinho, mostrar para vocês aqui nosso esconderijo, tá bom? Pera aí. Vai revelar um mistério. Aí, como é que a gente faz? Olha o Edgar aí, ó. Trilha sonora aí, ó. Olha o Edgar aí, ó. A trilha sonora. Edgar, dá um oi, Edgar. Vem, Edgar. Efeitos especiais. Tá aí, tá vendo? E aqui, a gente tá escondidinho aqui. Rapaz, é irmão Luiz. O irmão Luiz tá lá, né? Aqui eu tô doando, irmãos, ó, quem quiser, tá vendo? Embora eu tô engordando eles pra tribulação. Então, tem um lago ali com muito peixe. Muito peixe ali, ó. Tá vendo? Tem lagos lá atrás também. Então tem espaço aqui. Tem espaço aqui para vocês. Tem um grande lá atrás. Então aqui é onde eu me escondo, né? A gente está aqui para a glória de Cristo. Amém? Vou despedir de vocês aqui. Segurei que eu vou despedir dos irmãos. Acho que a tua mão está na frente. Grande abraço, irmãos. Fiquem na paz de Cristo. A gente vai estar estudando aqui os horários da live. Fica atento. Ativa o sininho aí para quando chegar vocês se conectar conosco, tá bom? Amo muito vocês. E não quis cansar vocês por hora. Não quis que fosse uma coisa chata. 1 hora de live, né? De repente a gente faz uma outra hoje. Isso. Tá certo? Eu vou dar... Diz pra mim aí qual horário aí. Pastor, um horário bom que eu vou estar livre. Coloca aí. Porque a gente faz uma live de noite, não tem problema. A gente conecta de novo, né? E conversa mais com os irmãos, vai dando passo a passo. Tá bom? Deus abençoe. Fiquem todos na paz. Vou comer minha pipoquinha e tomar um café. Amém? Deus abençoe. Já saiu reportagem da Globo. Mosquito. Para fazer o controle, né, Estou sem sangue.